Larissa Miller permanece conosco, maquiadora, e a Elza, nossa modelo, mais uma vez agradecendo a presença. E hoje a gente está dando dicas em homenagem à Semana do Idoso, falando um pouquinho sobre a maquiagem na melhor idade, né? Então aquela pele mais experiente, mais madura, às vezes acaba aparecendo alguma maquinha de expressão, não tem jeito, mas você pode sim, viu, minha amiga, se maquiar, ficar bem bonita aí para um jantar especial, para o maridão, enfim, para alguma data comemorativa importante. Vamos dar continuidade às dicas, Larissa? Em relação à sombra, tem algum tom que favoreça mais o pessoalzinho mais experiente? Ou a pessoa pode usar a cor de sombra que mais gostar? Eu acho que depende da preferência, né? Mas eu gosto muito de utilizar marrom. Dependendo do tom da pele, se for uma pele mais avermelhada, eu gosto de usar um marrom mais frio para dar uma quebrada nesse vermelho ao redor dos olhos. Agora, se a pessoa tiver um tom mais amarelado da pele, eu gosto de usar um marrom mais quente, que dá esse contraste. Mas sempre marrom? Sim. Mudando os tons de marrom? Sim, mas pode colocar um pouquinho de preto. Aqui eu coloquei, ó, pode fechar um pouquinho o olho. Na raiz aqui dos cílios, eu coloquei um pouquinho de preto, para dar uma destacada no olhar dela, né? Sombra, não é lápis nada, Não, né? A própria sombra foi só uma sombra. Tá. E eu indico tons opacos de sombra, porque a cintilância, ela pode dar Reforça, de repente, as marcas? Isso, ela vai reforçar as marcas de expressão, essas dobrinhas, sabe? Blush, tem alguma orientação também em relação à cor, a tom? O blush eu gosto de passar ou um tom rosado, mais coral, mas eu prefiro passar em creme e não pó. Blush em creme? Sim. Tem isso? Tem. Nossa, eu não sabia disso não, gente. Tem, pra sim. mim, blush era em pó. Você tem algum aí pra mostrar pra gente? Tenho uma paletinha aqui, ó. Vou passar um pouquinho nela. Eu não gosto muito. Gente, que bacana, só levantando um pouquinho. Blush em creme. Isso. Vivendo aprendendo, adoro esse programa, porque todo dia eu aprendo coisa nova. Preciso me atualizar mais da maquiagem, né, Elza? Eu não sabia que tinha, menina. Blush em creme? Tá aí. Eu vou passar um pouquinho, ó. Eu vou passar um tom rosado. Passo com os dedos mesmo. Eu não gosto de fazer contorno, porque eu acho que vai deixar muito marcado, muito artificial. E fica legal um blush rosado nela. Aí dá pra dar uma atenuada com o pincel. Fica bem legal. Fica um ar saudável. Tá vendo? A sombra, você aplica em quais regiões da pálpebra? A gente pode demonstrar também, Lari? Que foi legal que agora deu pra ver certinho, né? Onde você aplicou aí o blush em creme. Eu uso um pincel fofinho, né? Pode fechar os olhos. E aplico. Na pálpebra inteira. Sim, mesmo. Mas, ó, tem um truque, é porque eu já tinha passado, né? Mas tem um truque legal, que é você levantar a pele. Vou mostrar. Adoro esses truques. Sim. Porque como ela tem bastante dobrinha aqui, ó, então vai ficar mais uniforme se eu aplico a sombra, né? Aí seria um pincelzinho mais durinho. E por cima eu utilizo o pincel para esfumar, com a mesma sombra mesmo. Tá vendo? Se quiser, pode passar um tonzinho aqui no cantinho para iluminar uma sombra. Vou mostrar como que a gente faz para iluminar. Assim, caso o pessoal consegue acompanhar pelo cantinho. Ó. Mas não muito, tá? Só um pouquinho mesmo. Pra dar uma iluminada aqui. Adorei. E muito aqui obrigada, viu, Larissa, por todas as dicas. Elza, muito obrigada pela presença, viu? Adorei tê-la aqui conosco. Agora eu vou me despedir da Elza, porque eu quero chamar mais uma modelo. A Márcia também tá ali. Muito obrigada, viu, Elza? A gente agradece a Elza e recebe a Márcia. Seja bem-vinda, Márcia, por favor, fique à vontade.
Sua idade, Márcia? 47. Na Márcia a gente vai falar um pouquinho sobre contorno, né? Deixa eu tirar uma dúvida, Larissa. Você sabe, não só o pessoalzinho da melhor idade, mas eu acho que em todas as fases da vida, às vezes as pessoas tendem a ficar com muita olheira. E tem pessoas que, inclusive, uma olheira bem forte, né? E bem profunda, bem escura. Sim. Tem alguma dica para disfarçar a olheira? Tem sim. A gente costuma utilizar um corretivo, um camuflador coral. E por cima, eu gosto de passar a base e depois um corretivo da tonalidade da pele dela mesmo. Tá. Você, por acaso, tem aí pra gente mostrar? O corretivo eu não trouxe. Não tem problema. Mas você falou, é um corretivo coral. Isso. É um mais corretivo alaranjado, coral. então. É, mais ou menos dessa tonalidade aqui, ó. Um pouco mais. Não, olha lá, gente. Sim. Você passa ele, que ele é bem laranja. Pode segurar um pouquinho aberto que a câmera vai filmar? Isso. Então, primeiro você passa esse corretivo laranja. Isso. Depois, por cima dele, você vem com... Eu vou com a base, aí depois por cima eu vou com o corretivo da tonalidade da pele dela. Que é daí o mais clarinho. Isso. Cor de pele. É. Legal. Olha, gente, que interessante. Corretivo coral. Pra quem tem, né, orelha bem profunda, Sim. fica aí uma sugestão. Sim. Mais dicas. E agora com a Márcia. A questão do contorno, ó, eu Gente, gosto. desculpem pela tosse, tá? Tô tentando segurar, mas tá difícil. Eu gosto de fazer o contorno cremoso. Mas aqui no caso eu vou utilizar um blush em pó, né? Vou aplicar aqui abaixo desse ossinho aqui. Tá. E é sempre... Você pode usar um tom mais escuro, de pó mais escuro, uns 2 tons mais escuros que a sua pele. É bem legal para afinar o rosto. Posso passar um pouquinho aqui embaixo. E vou passar um pouquinho de blush na pele dela. Aqui. Um pouquinho acima de onde eu fiz o contorno. Esse blush também é mais rosado. Mas também poderia ser o coral, né? Esse tom coral de blush fica bem legal em peles mais morenas. Fica bem bacana. Quem tem pele mais morena pode usar o blush coral. E aí a Pode. pessoa vai usar também o corretivo coral para disfarçar a olheira. Sim, Que também. aqui a gente mostrou só pela curiosidade da cor, mas aí para disfarçar a olheira, gente, não é o blush coral, tá? Que é esse que ela tá aplicando. Isso, é. Ele tem mais ou menos essa cor também, mas aí o produto é o corretivo. E daí o corretivo ele tem uma consistência líquida ou cremosa, né? Tá. E daí você passa antes do pó. Antes de tudo, né? Isso, é. Em relação ao batom, tem alguma orientação, Lari? Eu acho que Até vai... como aplicar o batom? Tem muita gente que ao invés de passar direto, né, o bastão, Sim, usa o pincel. sim. Fica mais fácil? É melhor? Fica mais fácil pra passar mesmo. Eu usei um tom de roxo aqui. Nela. Ele dá mais precisão para aplicação. Pincel. Essas cores ficam lindas, né? Agora Fica. pensando em primavera, verão. Fica bem legal. Eu gosto também de iluminar a pele, que agora tá bem alta, é aquela pele iluminada, né? Que eu gosto de passar o iluminador aqui em cima, ó. Próximo das têmporas, da maçã do rosto. Fica um aspecto de pele mais luminosa, saudável. Gosto de passar um pouquinho na pontinha do nariz. Ele ajuda a afinar também. Ah, gostei. Temos tempo para uma última dica, Lari, pra gente finalizar.
Ó, eu vou fazer um contorno aqui no nariz. Pra afinar? Isso. Ah, legal. Então, a gente observa exatamente onde você aplica ali, né, o pincel. E aí você tá usando, só mostra pra gente, ali Também é o mesmo que eu utilizei pó? para fazer isso. Esse é pra sombra ou é pra blush? Esse é para blush. Esse seria um blush para contorno, né? Tá. Ele é um pó mais escurinho. Aí, dica também pra afinar um pouquinho o nariz. É. Larissa Miller hoje conosco. Márcia, muito obrigada também, viu? Pela sua presença. A gente agradece muito o carinho com o nosso programa. Obrigada, Muito Larissa. obrigada, Volte em outras oportunidades para compartilhar conosco mais dicas. Qualquer informação, orientação, gente, a gente está divulgando também o contato da Larissa. E agora eu vou pedir para a gente finalizar esse bloco, os meninos mostrando, por favor, aí, bem de pertinho a imagem desse rosto lindo, essa maquiagem linda. Agradecendo mais uma vez a gentileza da Márcia em participar conosco, a nossa modelo do dia. Intervalo rápido, a gente volta já já.